nome é Rosângela Cipriano de Souza, eu sou médica infectologista, professora da cadeira de semiologia do curso de medicina aqui da Universidade Federal do Maranhão. Eu vou ter o prazer hoje de conversar sobre chikungunya, que é uma nova doença no nosso país, que é desconhecida ainda para muitos e que a gente vai ter muito que saber trabalhar com ela daqui por diante, pelo que a gente entende, vai acontecer muitos casos daqui para frente. Ela é uma doença viral aguda, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Então, nós já conhecemos muito esse mosquito por causa das epidemias anteriores de dengue que já ocorreram no Brasil. Ele é o mesmo vetor, os sintomas e a distribuição geográfica é a mesma da dengue, é uma doença em tudo semelhante à dengue, só que existe um diferencial muito grande que é a artralgia que ela causa. Então, ela inicialmente tem febre, rasgo cutâneo, e a artralgia ela é incapacitante, ou seja, o paciente pode ter dificuldades, inclusive, de realizar suas atividades habituais. E pode muitas vezes causar um absenteísmo de trabalho muito importante. Então, essa artralgia é o que difere especialmente o quadro clínico de chikungunya e dengue. Houve um grande surto no passado numa cidade chamada Réunion, no Oceano Índico, uma ilha, que atingiu 226 mil dos 770 mil habitantes do local. Então, aproximadamente 30 ou 40% das pessoas daquele local tiveram chikungunya. E o transmissor naquela região era o Aedes albopicto. Na Índia também houve um grande surto de 1.400.000 pessoas. Esses dois surtos na Índia foi causado pelo Aedes aegypti. Esses dois surtos foi que trouxeram para o mundo a experiência e o que se sabe a respeito de chikungunya. Aqui é só para mostrar mais ou menos na região da Índia, onde foi que aconteceu o grande surto de 1 milhão de pessoas, e aqui perto de Madagascar, onde tem a ilha de Réunion, onde houve o segundo surto. Então, o chikungunya é um arbovírus, ou seja, é um vírus transmitido por artrópodes, que são animais de patas articuladas, entre eles os insetos. Ele pertence ao gênero de alfavírus da família Togaviridae. Tem um genoma de RNA de hélice simples, ou seja, é um vírus muito simples, não é um vírus que não tem nenhuma especialidade. Ele é sensível à dissecação em temperaturas acima de 58 graus e é mantido na população por uma transmissão entre o homem e o mosquito, volta para o homem, volta para o mosquito, fazendo um círculo vicioso aí. Então, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus são os responsáveis. O anofelino, ocasionalmente, falei anofelinos antes, mas ele é o transmissor de malária e que também é um grande habitante das nossas terras. Então, nós temos um ambiente propício, nós temos a temperatura boa, o clima que eles gostam, muita água e os transmissores que podem passar de um ano para outro dentro dos seus ovos e que a gente pode ter epidemias muito severas. Os ovos são altamente resistentes no ambiente, eles podem se manter viáveis de uma estação seca para outra, ou seja, podem passar de um ano para outro viáveis dentro do ambiente onde tem lixo, onde tem restos, e ali depois que chove, os ovos, eles novamente se tornam viáveis e ali nascem as larvas e depois os adultos na estação chuvosa. Então, o Aedes aegypti gosta de água limpa, de ambientes urbanos e semi-urbanos. A gente já conhece muito bem esse vetor. Nós já tivemos muitos problemas, muitas campanhas já foram feitas para a gente tentar controlar o ambiente, tentar não jogar lixo fora e deixar o lixo mal cuidado, que são os grandes responsáveis pela manutenção do Aedes aegypti no nosso ambiente. Os reservatórios principais são os humanos mesmo. Fora do ambiente urbano, ou seja, fora das cidades, esse vírus ele pode se manter em macacos, em roedores e aves, e o inseto sendo transmitindo entre eles. Pode haver, então, surtos, né, nesses animais, especialmente no macacos. Mas eles não desenvolvem uma doença como o humano desenvolve. Então, a doença com essa artralgia importante é muito própria dos humanos mesmo. Aqui só mostrando esquematicamente como isso acontece. Ali em cima da figura a gente vê o inseto, o Aedes aegypti, picando uma pele. Então, dali faz um rache, onde é a replicação viral local, e depois esse vírus vai entrar para os linfonodos, para a drenagem linfática, e ali questionavelmente na microcirculatura, onde passa a haver uma disseminação do vírus para todo o organismo. Então, dessas duas formas, ele vai chegar no fígado, onde ele vai causar uma hepatite, pode ter necrose de hepatócitos, necrose da infecção das células de Kupfer, nas articulações e nos músculos, causando artralgia e mialgia, que a gente já vê muito acontecer em dengue. Nos linfonodos e no baço, ele pode acontecer também uma infecção e uma infiltração, causando, então, gânglios palpáveis e pode causar esplenomegalia.
E lembrar que essa importância dos gânglios palpáveis que não é muito comum na dengue, ok? E nos nervos periféricos eles podem causar como complicação, inclusive, uma síndrome de Guillain-Barré. Além disso, ele pode causar uma penetração através da barreira hematoencefálica e atingir o líquido cérebro-espinhal, podendo causar como complicação uma encefalite, ou seja, uma infiltração do sistema nervoso central com inflamação desse órgão também. Então, mas isso não é o mais comum. As manifestações clínicas mais comuns dessa doença é após a infecção, depois do período de incubação, que é de aproximadamente 1 a 12 dias, com a média de 2 a 4 dias, depois do período de incubação, então, existe uma instalação súbita da doença. E o que domina o quadro é a mesma coisa de dengue, que a gente já conhece tão bem. Febre alta, cefaleia, dor nas costas, mialgia, aquela dor retroorbitária que a gente conhece tão bem. E só que, além disso, nessa doença, a artralgia muito séria. Essa artralgia pode ser intensa, trazer grande sofrimento para o paciente. Atinge as principais articulações, especialmente grandes articulações, tornozelos, punhos, falanges, inclusive articulações de joelhos, tornozelos podem ser acometidas. E o paciente, então, tem uma doença muito incapacitante e que pode durar vários meses. O envolvimento cutâneo, nos casos, assim como a gente tem aquele rasgo cutâneo que é pruriginoso, aqui pode acontecer, no tórax principalmente, e acontece edema facial, só que em crianças esse rasgo cutâneo acontece com uma grande descamação. Então, chama muita atenção nas crianças que têm menos artralgias, acontecer mais a descamação em grandes escamas. Além disso, a gente pode ter também as manifestações de plaquetas baixas, lembra da dengue? Então, a gente pode ter petequias e gengivorragias, especialmente em crianças. Então, em tudo parece muito com dengue. Aqui eu estou mostrando que nessas epidemias que houve na Malásia e em Reunião, a gente aprendeu muito e que o sintoma mais predominante foi a febre. Em 100% dos casos, nas duas epidemias, os pacientes tinham febre, então é necessário que tenha febre para a gente poder fechar o diagnóstico. E além disso, a artralgia aconteceu em 100% dos casos daquela epidemia de Reunião e na Malásia, 78% dos casos. Então, os sintomas geralmente desaparecem em 7 a 10 dias, mas permanece a dor e a rigidez das articulações, ok? Outros casos que a gente pode ter, outros sintomas, são a mialgia, o rasgo cutâneo e assim por diante. A artralgia e as artrites. Essa artralgia é errática, ou seja, pode dar em qualquer articulação, não existe um padrão, não é simétrica, não é cumulativa, ela é errática. Ela é recidivante, incapacitante e é a característica do chikungunya e raramente afeta crianças. Pode persistir por muitos meses, às vezes durante até anos, o que pode tornar essa pessoa uma pessoa limitada por causa de uma doença que é prevenível, né? Então, ela pode atingir 73% a 80% dos pacientes. E aqui é mais ou menos uma representação esquemática do que acontece. Aqui tem o sangue com os marcadores de inflamação, aqui são os vírus já dentro dos macrófagos, e existe uma persistência desse vírus entre a cavidade sinovial e as articulações, aqui são as juntas, porque na cavidade não existe uma boa atividade dos macrófagos. Então, aqui o vírus persiste nessa região. Então, essa persistência viral é que é responsável por essa artralgia mantida do paciente. Com relação à gestação e recém-nascidos, já foi provado que a chikungunya é uma doença que pode ser transmitida de mãe para o feto. Já houve casos biologicamente documentados da infecção neonatal pelo vírus, com casos severos nas crianças. As crianças podem ter nascido com doenças muito graves. Agora, não se conhece o efeito de embriopatia e fetopatia e das sequelas tardias. Isso não se conhece, tá? O que se sabe com muita certeza é que a doença pode ser transmitida durante a gestação. Aqui são algumas fotos mostrando as manifestações cutâneas na criança, aquilo que eu falei, que tem uma descamação em grandes escamas e tem muitas bolhas, e os vírus podem ser encontrados dentro dessas bolhas. Então, a taxa de ataque é proporcional à idade, ou seja, são mais acometidas as crianças de maior idade. Os bebês, as crianças muito pequenas, raramente têm doença, mas se acontecer, a gente tem que admitir esse diagnóstico diferencial, sem esquecer das outras doenças que podem acometer essa mesma faixa etária, no caso, as meningites principalmente,
ok? Então, a gente tem que incluir a punção lombar durante a investigação diagnóstica. As bolhas são muito frequentes e o vírus pode ser encontrado no fluido dessas bolhas. Aqui o diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico? Os métodos principais são a reação de polimerase em cadeia em tempo real, que é o isolamento do vírus e que é feito pelo LACEN aqui no Brasil. E além disso tem a sorologia IgM e IgG. Como é que isso funciona? Existe primeiro a inoculação, que acontece 2 a 4 dias em média antes dos primeiros sintomas. Nesse período aí, desses 2 a 4 dias, é o período de incubação, e aí o D0 é o dia que começam os sintomas, que é aquela doença aguda que a gente já falou. A partir daí, existe um tempo de aproximadamente 4 a 7 dias em que o vírus está circulando, então tem a viremia. Nesse período em que acontece a viremia, é o período em que a gente consegue isolar o vírus no sangue, consegue se solicitar a reação de polimerase em cadeia em tempo real. Esse exame é muito importante no início da epidemia, para a gente poder diagnosticar que a epidemia começou, que está acontecendo. É claro que durante a fase de muitos casos não há necessidade de se solicitar o teste de reação de polimerase em cadeia em tempo real ou isolamento do vírus para todos os pacientes. Depois do sétimo dia em diante, é que começa a aparecer o IgM no organismo. E na hora que aparece o IgM no sangue, obviamente o vírus desaparece da circulação. Então, só para a gente lembrar, que não adianta solicitar sorologia IgM para chikungunya antes do 7º dia de doença. Eu até recomendo que a gente só peça a partir do 10º dia. Claro que isso é tardio, a gente gostaria de ter esse exame rapidamente pronto, mas não é possível. A gente não tem um nível de IgM dosável na circulação antes do 7º dia e idealmente depois do 7º dia. E a partir do 15º dia é que começa a haver a produção do IgG. Então, a partir do 15º dia, a gente tem IgM e IgG positivos na circulação e que são usados para diagnóstico. Com relação à prevenção e tratamento, o desenvolvimento de uma vacina não foi feito ainda, não se conhece, tem estudos sendo feitos nesse sentido, mas a gente não conta com a vacina. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, a proteção contra a picada do inseto, isso é feito com os repelentes de inseto que a gente conhece, e além disso, é o controle do vetor. O controle do vetor, a gente já vem falando há muito tempo, especialmente por causa de dengue. Então, a gente já sabe e conhece todas aquelas recomendações de cuidado com lixo, de não jogar lixo na rua, não jogar lixo em lixões e ter o cuidado de manter os depósitos em casa, o depósito de água, garrafas e pneus, aquilo tudo que a gente conhece e vê tanto na televisão, é muito importante aqui para controlar a ocorrência do Aedes aegypti, porque na medida que a gente está prevenindo contra dengue com o Aedes aegypti, a gente está prevenindo também contra a chikungunya. Não há um tratamento eficaz, o tratamento é puramente sintomático, uso de analgésicos não salicilados e anti-inflamatórios. E existem estudos usando o alfa-interferon e a ribavirina in vitro, mas que ainda não estão disponíveis para uso clínico. Então, o que a gente pode ter até agora é somente o tratamento sintomático, inclusive para aqueles pacientes que vão desenvolver artralgia prolongada, a única coisa que tem que se fazer é o controle dos sintomas. Era isso que a gente tinha que conversar. Muito obrigada e espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas a respeito da chikungunya. A equipe do Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão gostaria de agradecer pela sua atenção e convidá-lo a utilizar a plataforma de Telesaúde Brasil Redes para postar suas dúvidas. Estaremos à sua disposição sempre que necessário.